Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando em torno de assuntos tão importantes à nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece. Fechemos nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos hoje, Senhor, buscar essa verdade que nos liberta. Que a Tua luz e o Teu amor possam se estender sobre cada lar, levando paz, saúde, equilíbrio e esperança. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, estamos aqui no módulo 7 do título Educação Sexual. Então, são 7 módulos falando de educação sexual. Nós recomendamos que você possa assistir desde o primeiro, para que você possa ter uma ideia mais completa do esboço que nós elaboramos em torno da educação sexual. Porque se você assistir só esse, você vai ver que vai ficar realmente incompleto, faltando alguma coisa. Então, o complemento estão nos módulos anteriores. Mas hoje você pode assistir e tirar algumas conclusões, mas obviamente que o conteúdo, como um todo, está nos módulos anteriores. Então eu convido você para assistir. Os nossos módulos estão todos gravados no YouTube. Se você entrar e digitar Associação Espírita Vantuil de Freitas, você vai encontrar todos os nossos programas gravados e aí você pode assistir cada um, tá certo? Então, hoje nós vamos abordar alguns temas na educação sexual que nós não conseguimos abordar durante o nosso estudo, né? Nós vamos falar sobre sexo e fumo, por exemplo. O que o cigarro, o que o fumo tem a ver com sexo? Na verdade, o nosso corpo ele é como um todo. Qualquer órgão que é mais lesado vai lesar todos os demais. Então, nós sabemos que o cigarro ele contém mais de 1000 substâncias tóxicas diferentes e que não atacam só o pulmão, mas eles afetam todos os órgãos do nosso corpo, inclusive o sistema circulatório, que vai impedir que os nossos órgãos sexuais, como todos os outros demais, sejam prejudicados na distribuição, na absorção dos hormônios, das substâncias necessárias para que ocorra o estímulo sexual e a atividade sexual normal. Então o fumo ele vai interferir na sua sexualidade com certeza, diminuindo o libido, retardando muitas vezes o tempo de orgasmo e muitas vezes prejudicando mesmo em todo o processo de lubrificação, em toda a parte anatômica dos órgãos sexuais, interferindo inclusive na parte hormonal, onde a gente percebe que há uma alteração na ovulação, há uma alteração a nível do uterino, a nível de ovários e também a nível de testículos, Então, ele interfere como um todo. Portanto, o fumo, ele vai interferir na sua função sexual. O recomendável é que deixemos o fumo não só pela questão da sexualidade, mas principalmente pela questão de vida, de saúde, O outro tema que nós vamos abordar é o sexo e as drogas. Vamos falar um pouquinho das drogas. Quando eu falo droga, eu não estou dizendo só das drogas ilícitas, como cocaína, maconha, crack, pasta básica, etc. Eu estou falando das drogas lícitas também. Nós temos aí inúmeras pessoas totalmente dependentes de drogas para dormir, de drogas para antidepressivos e de tantas outras que são de forma, vamos assim dizer, até sem orientação médica prescrita e as pessoas tomando essas drogas. Então nós temos que tomar todo cuidado porque elas também vão interferir de uma forma intensa na questão da sexualidade, visto que elas acabam inibindo e interferindo dentro de todo o processo de organização do corpo humano em relação à parte sexual. Também, como o cigarro, impedindo a transmissão e principalmente o estímulo que ocorre neurológico para ocorrer a função sexual.
Então, as drogas, similar ao cigarro, e algumas delas até pior, elas fazem isso, elas lesam totalmente. Por exemplo, a cocaína. A cocaína, ela faz uma vasoconstrição periférica e uma obstrução. Então, ela acaba fazendo pequenas, vamos dizer assim, quadros de lesões vasculares, onde aquele órgão não recebe a quantidade de sangue que deveria. E no caso, né, da sexualidade, ela é muito importante, principalmente no sexo masculino, né, para que ocorra. E normalmente vai ocorrer também, em relação à cocaína, uma lesão de extremidades. Então é muito comum você ver o dependente químico tendo que amputar a ponta dos dedos, porque em todas as extremidades, como não chega sangue, ele acaba necrosando e tendo que amputar, cortar. Né? Eu acompanhei a amputação de um paciente de 23 anos que fez algumas lesões no dedo dos pés e eu disse a ele, olha, hoje são os dedos dos pés, mas poderá depois ser a glande do seu órgão sexual. Então você vai perder o seu pênis, porque é extremidade e vai também necrosar. Então, um ano depois, volta ele realmente com uma necrose do órgão sexual dele, né, do pênis, uma lesão gravíssima, onde tivemos que amputá-lo. E ele entrou num quadro depressivo intenso e a situação se tornou muito, muito complicada. Então, se você quer continuar vivendo de forma saudável, né, afaste-se das drogas, procure ajuda, tem tratamento, né? Hoje nós temos várias clínicas, o serviço de psiquiatria pode ajudar muito, né? Os psiquiatras, os psicólogos e assim por diante. Então, vamos tentar buscar a solução para os nossos problemas, não no mecanismo de fuga para as drogas, mas no mecanismo de buscar a solução definitiva e que não vai nos trazer outros danos. Então, nós pedimos que você pense nisso com carinho. E idem o cigarro, né? Hoje nós temos aí na pneumologia inúmeros medicamentos que auxiliam na libertação desse vício que ele é danoso para o nosso corpo. E agora nós vamos falar um pouquinho também do sexo na infância, né? Mas por que sexo na infância? Porque a sexualidade, ela não começa, como muitos pensam, na adolescência. O bebê, né? Ele, desde de bebezinho, as manifestações sexuais já existem, embora de uma forma diferenciada, onde ela não tem a malícia do sexo, mas que existem vários estímulos, né? Porque a partir do momento que o ser existe, ele tem a sua função sexual de uma forma mais latente ou de uma forma mais intensa. No caso da criança, ela é mais latente, mas ela existe e existe estímulos, né? Então nós temos que tomar muito cuidado e eu diria que o processo de educação sexual, hoje, ele deve começar na infância e não na adolescência, porque as nossas crianças estão tendo acesso à internet e acesso a, muitas vezes, sites pornográficos e etc., que gera uma falsa educação ou uma educação contrária ao que deveria ser. Porque tudo que ele assiste ali, ele entende que isso é normal e prazeroso. E, na verdade, há um processo aí muito, muito grave. Então, nós recomendaríamos que as crianças começassem a ter aula de educação sexual a partir dos 7 anos. Porque logo, logo ela vai se deparar com outras situações. E se ela for muito bem esclarecida nessa idade, com certeza, quando ela entrar na adolescência, ela vai entender o que está acontecendo com ela vai lidar melhor com a questão da sexualidade, com a própria rebeldia, com o próprio sentimento de querer se livrar dos pais para poder ser livre para fazer o que bem entender, né? Então nós temos que orientar, educar, e essa é a fase ideal para começar a educação sexual. Por experiência própria, por estar na educação há mais de 25 anos, eu sou professor, eu dou aula na nossa escola, e nós trabalhamos a educação sexual com as nossas crianças na nossa escola a partir dos 7 anos.
e a gente tem visto um resultado muito interessante, porque elas estão abertas para receber informações que ainda não receberam. É como se fossem computadores que não têm programa estabelecido. Então a gente estabelece o programa que quando chega e ela se depara com essa realidade, a postura é diferente. Ela começa a lidar com o sexo com muito mais responsabilidade, com muito mais cuidado do que se ela não tiver essa informação. E se você deixar para falar sobre esse assunto na adolescência, pode ser tarde demais. Então é muito importante que o processo de educação sexual se dê nessa idade. É óbvio que nós temos que tomar cuidado, porque já assisti aula de educação sexual onde o professor leva órgãos genitais, levam camisinha para distribuir para as crianças e estimulam a sexualidade. Não é nada disso. Não é estímulo, é diferente. Educar, né, não é estimular. Então nós temos que tomar muito cuidado com algumas aulas que são muito mais estimulantes do que educativas. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Quem deve ser o responsável pela educação sexual dos nossos filhos? Eu acredito que deveria ser as escolas, mas quando elas não fazem, os pais devem fazer. Sentar e conversar com naturalidade, porque a criança, dentro da sua inocência, ela vai aceitar de uma forma muito mais tranquila do que quando ela já estiver na fase de adolescência, onde a rebeldia e o pensamento de que o pai não sabe nada já se instalou. Observa que a criança de 7 anos, de 5 a 10 anos, ela idolatra o pai e a mãe. E o que eles falam é verdade, passa a ser verdade. Mas na adolescência eles começam a contestar pai e mãe. E quem tem razão é o professor, quem tem razão é o coleguinha. Pai não sabe nada. Então, se você vai falar com seu filho sobre educação sexual na adolescência, ele vai dizer: meu pai é um quadrado, não sabe nada, porque eles começam a desenvolver esse sentimento. Mas se você preparou antes, aí é tranquilo, porque o terreno já foi preparado, né? Então, esse assunto deve ser olhado com muito carinho, né, para que as crianças entendam. Você fala das doenças, quando eu dou aula para essa faixa etária, eu falo sobre os órgãos sexuais, as funções que ele tem, eu falo sobre as bactérias que ali existem, que são responsáveis pela proteção, né? Falo sobre os vícios sexuais, todos os vícios sexuais, já abordo tudo para as crianças, né? E assim, eu fiquei chocado, né? Porque numa aula minha de educação sexual para crianças de 5 a 7 anos, porque eles estavam muito aguçados nessa área, às vezes eu dou mais precoce. Tiveram perguntas na sala de aula que eu não soube responder sobre sexo, só para você ter ideia. O nível da mentalidade das crianças, a gente fica surpreso com eles, né? E é muito importante isso. E queríamos falar também um pouquinho sobre o sexo na adolescência. Essa é a fase onde existe uma exuberância sexual intensa, né? E aí todos os hormônios estão em níveis altíssimos, porque ela está eclodindo, né? Então esses hormônios colaboram com uma necessidade muito grande do ato sexual. E se os pais estimulam, né? E se os pais não tomam cuidado nesse momento, as crianças, esses adolescentes, desculpa, eles podem se perder nesse labirinto, né, da promiscuidade juvenil, aonde eles começam a querer experimentar, a fazer sexo com todas as pessoas. Muitas vezes contraindo doenças graves sexualmente transmissíveis, como a própria AIDS, as outras doenças como HPV, né? Aliás, nós recomendamos que os pais devam vacinar as meninas, principalmente, né, de HPV, que hoje existe vacina, e de hepatite B. Todos os adolescentes têm que tomar essas vacinas, porque são preventivas. Tá certo? E embora a gente eduque a importância do preservativo, de usar tudo, mas elas acabam fazendo sem. E aí elas têm que estar, no mínimo, com essa prevenção. Não existe vacina ainda para AIDS, mas hepatite B é uma doença que mata tanto quanto a AIDS, se não for muito bem tratada, e o HPV ele predispõe a câncer uterino de uma forma muito intensa. Então, é importante que façam as vacinas, tá certo? Procure o seu pediatra para que ele possa já orientar a vacina a partir da
da adolescência. Antes de entrar na adolescência, ele já tem que tomar a vacina. 9, 10 anos já pode tomar as vacinas, tá certo? Isso é importante, não esqueça disso, tá? E em relação à questão da adolescência, se ele foi preparado com educação sexual na infância, na adolescência você só reforça. Porque na formação machista, às vezes o pai acha que o menino pode tudo. Aí quando fica sabendo que o filho saiu com uma menininha, começa a dar risada. Ah, meu filho está virando homem, que interessante. Isso mesmo, meu filho, sai por aí, né? Pegue todas as meninas, numa formação ridícula, porque esse menino pode contrair AIDS, pode engravidar uma adolescente e assim por diante. É uma irresponsabilidade essa postura, né? Os direitos são iguais, os riscos são iguais, tá certo? Embora a menina tenha o risco ainda da gravidez, além de todos os outros que existem. Então é fundamental que nós não estimulemos, tá certo, a atividade sexual dos adolescentes. Porque os órgãos não estão preparados para uma maternidade. A mulher, por exemplo, apesar dela ovular, né, a mulher muitas vezes começa a ovular aos 9 anos, 8 anos. Hoje, a menarca, que é a primeira o quadro menstrual, ela está surgindo com 8 anos por causa da obesidade, por causa de vários outros fatores hormonais. Está muito precoce, né, em algumas crianças. Então, a partir da primeira menstruação, ela já pode engravidar. E mesmo sem menstruar, ela já tem os óvulos ali, né, dentro dela. A menina, não sei se vocês sabem, mas já nasce com os óvulos, tá certo? E aí eles só vão amadurecendo e sendo enviado para o útero para o processo de gravidez. Então, é muito importante que a gente tome todos esses cuidados. Agora, saber lidar com o adolescente é muito importante, porque não proibição, mas educação. Não adianta você reprimir, você precisa educar. Então, você tem que sentar, tem que esclarecer, né? E tem que pôr limite, dizendo, olha, isso ainda não é permitido para você, porque pode acontecer isso, isso, isso e isso com você. Então, pôr limite e educar é diferente de reprimir, de violentar, de ameaçar, de chantagear. Então, cuidado. Eu recomendo que, se você tiver dificuldade em lidar com seu filho adolescente nesse campo, que contrate profissionais especializados na área, psicólogos. Existem psicólogos especialistas em adolescentes que sabem lidar com eles, tem a linguagem deles e facilita muito. Então, é o que nós recomendamos. E também atividade esportiva, né? Atividade artística. Essa energia sexual ela precisa ser liberada de alguma forma. Então, no jovem, no esporte é muito importante. Estimular a atividade física. Se tiver que levar para um jogo de futebol, leve. Se tiver que levar para um jogo de vôlei, leva. Faça o sacrifício, né? Coloca numa aula de balé, numa aula de música, numa aula de dança, numa aula de tudo, para eles liberarem essa energia. E com certeza facilita para que eles não fiquem só focados dentro desse campo. Aí eles acabam tendo acesso à internet, estimulando ainda mais a sexualidade deles. Então é muito importante esses cuidados que nós devemos ter aí com os nossos adolescentes, tá certo? Vamos agora ao sexo na terceira idade. Olha que interessante. Existe sexo na terceira idade? Lógico, gente, né? Nós não morremos, né? E mesmo depois de desencarnados, existe sexo na espiritualidade também. Mas vamos falar do sexo da terceira idade antes de entrar além túmulo, porque também aí já é forçar a barra para alguns. Gente, a terceira idade, nós temos necessidades sexuais sempre. Né? Não é porque nós envelhecemos que nós não temos necessidades sexuais. E embora essas necessidades mudem, e é natural que esse estímulo diminua com o tempo, em função hormonal, em função de diversos fatores. E é um momento em que o homem maduro na terceira idade, ele comece a enxergar que existem outras fontes de prazer que não só o sexo. Então ele vai buscar o conhecimento, ele vai estudar mais, ele vai ler, ele vai meditar, ele vai passear, viajar, conhecer lugares, ele fica mais sensível, né, aos animais, às crianças. Então há um despertar diferente. A terceira idade faz a gente olhar o mundo de maneira diferente, né? E então
é muito importante que a gente entre nesse clima e não fica forçando, porque a gente vê alguns idosos agindo como se fossem adolescentes, muitas vezes até se violentando para querer mostrar que ainda é jovem, que ainda tem essa capacidade e às vezes passam por situações ridículas, né? Que eu chamaria do véio assanhado, ou da véia assanhada, que na verdade nós temos que saber que esse momento não é o momento da exuberância sexual, é o momento da exuberância intelectual, é o momento da maturidade, onde você busca a verdade que liberta, a sabedoria. Então, muitas vezes reunir com os amigos para tomar um cafezinho e bater um papo, né? Isso é muito mais prazeroso do que qualquer coisa. Até porque já vivemos a experiência da sexualidade por muito tempo, né? Então é importante que a gente faça acompanhamento médico, que faça um tratamento, reposição hormonal. Gente, é fundamental a reposição hormonal para que você possa manter a sua vitalidade e até a sua função sexual dentro dos padrões. Você fala, mas hormônio não dá câncer? Não, isso é ignorância popular. Hormônio não dá câncer, porque o jovem tem hormônio exuberante. E por que ele não tem câncer? E por que idoso tem câncer? Porque ele não tem hormônio. Então é o inverso. Só que hormônio que não é bioidêntico pode causar câncer, hormônio sintético. Se você for usar, use o que a gente chama de hormônio bioidêntico, que na cadeia de DNA ele encaixa perfeitamente e não vai te causar danos, tá certo? Então, se você for sua ginecologista e fala, eu quero um hormônio bioidêntico, normalmente vem em forma de gel para você passar, né? Para que ela possa ir quebrando as partículas e liberando de forma fisiológica e não abundante, tá certo? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Em relação ao sexo versus obesidade, queríamos lembrar também que a gordura compete com a testosterona e com outros hormônios e ela vai interferir na nossa sexualidade, sim. Então, emagrecer é importante para a nossa sexualidade. E que existem tratamentos, né, para diversas doenças no campo da sexualidade. Então, hoje, quase tudo tem solução. Se você tem uma ejaculação precoce, tem tratamento. Se você tem uma impotência, tem tratamento, né? Então, hoje, na área, a medicina avançou tanto que tem tratamento para todos os quadros. São raríssimas as questões em que você não consegue um tratamento nessa área. Tá? Existem até próteses capazes de resolver problema gravíssimo na área sexual. Então, não fique triste. Muitas vezes a pessoa se torna um alcoólatra ou se chafurca na droga porque ele tem um distúrbio sexual que ele não consegue resolver. Procura um médico, procura um especialista e com certeza você vai ter a solução para o seu problema. Gente, vamos às perguntas do nosso tema de hoje. Olá, meu nome é Igor. Falando sobre o assunto de educação sexual na infância, né? Eu gostaria de saber, quando os pais abordam o assunto para a criança, comenta com a criança, aliás, né? Você veio da cegonha, isso é certo ou não? Olha, a sua pergunta é maravilhosa, viu, Igor? Porque, na verdade, dizer que a criança veio da cegonha é uma mentira. E mentir para os nossos filhos é a pior coisa que existe, né? Mesmo sendo pequenininhas. O ideal é que a gente explique, né, como acontece. Na linguagem da criança, né? Você veio da barriga da mamãe, né? E aí o papai que colocou o bebê na barriga da mamãe e etc. Então você tem que esclarecer na linguagem infantil mais precoce. Mas depois dos 6, 7 anos ela já entende perfeitamente. Então você pode dar uma aula, né, de fisiologia, de como acontece a gestação, o que representa o sexo na nossa vida, né? E você pode falar claramente, porque eles são muito inteligentes. E a gente subestima muitas vezes a criança achando que ela não sabe nada. Mas a gente pode usar uma linguagem realmente científica que elas vão entender perfeitamente. Então nós temos que sentar e esclarecer. Então vamos à próxima pergunta. Oi, Dr. Márcio, eu sou Márcia. A minha pergunta é a seguinte: o que acontece na adolescência que mesmo eles tendo uma educação familiar, religiosa, escolar, e eles acabam engravidando na adolescência? O que há de errado e o que pode ser feito? Observa só, educação não significa transformação imediata.
É óbvio que muitas vezes nós que trazemos essa bagagem do passado, os distúrbios da sexualidade do passado, nós não vamos conseguir mudar com apenas algumas aulas de educação sexual, é óbvio. Mas é muito importante que a gente faça a nossa parte, porque aí depois ele vai usar o livre-arbítrio dele, né? Mas ele está fazendo sabendo do que está fazendo, né? Que é errado, mas ele tem o direito de errar. E ele vai errar, porque a chance dele errar é muito grande em relação à sua exuberância sexual. A adolescência, ela traz realmente, né, uma força sexual muito intensa. E se esse jovem não canalizar essa energia para atividade artística, esportiva, em que ele usa essa energia sexual, a própria escola, que consome bastante energia, estudando, né, e trabalhando o máximo que você der, o jovem, o máximo de ocupação que você der para ele é melhor, porque aí ele tem chance menos de fazer, entre aspas, a danadeza, né? Mas, mesmo assim, ele pode fazer porque ele é um ser humano livre e ele tem o direito de escolha. E ele vai ter os seus erros e os seus acertos. Agora, na misericórdia divina, a gente acerta até com os erros, a gente aprende, ou melhor, com os erros. Então, muitas vezes, uma gravidez precoce vai ensinar essa jovem realmente a ter uma postura diferente na vida adulta dela. Então, vai ser uma grande lição para ela. Agora, óbvio que se os pais, né, com dosinha da adolescente, adota esse filho e deixa ela livre, solta e feliz, aí ela não vai entender a lição. Então, a função da mãe é cuidar do filho e do pai também. Então, os pais têm que ter a responsabilidade e assumir. E os avós não podem assumir um papel que não é deles. E nós temos que fazer com que o jovem ele assuma a responsabilidade dos seus erros. E não a gente ficar tapeando e tentando comprar esse ou aquele para mudar a situação. Já vimos pais fazendo aborto em adolescentes para evitar escândalos, para evitar que o outro fique com uma carga maior do que deveria, né? Quer dizer, caindo num erro muito mais grave de assassinar uma criança para proteger filho. Isso é um absurdo. Então, eles, adolescentes, já são conscientes e responsáveis pelo ato deles. E eles precisam sentir o peso, né, desse ato na responsabilidade. Vamos à próxima pergunta. Olá, Dr. Márcio. Meu nome é Gabriel. E eu gostaria de saber qual desses vícios é o mais prejudicial ao espírito. O do álcool, das drogas ilícitas, do cigarro ou a ninfomania? Olha, a sua pergunta é muito interessante. Qual delas é a pior? Olha, nós nem não sabíamos, eu não sei responder qual delas é pior, porque depende do nível que o indivíduo se envolve com essas drogas, não é? Por exemplo, quem fuma 10 cigarros por dia é diferente de quem fuma 2 carteiras, que seriam 40 cigarros por dia. Então vai depender muito de cada um, mas o fato é que todas elas são altamente lesivas ao corpo espiritual e nos leva a consequências gravíssimas para próximas encarnações, com certeza, nascendo em corpos mutilados, porque André Luiz diz que somos herdeiros de nós mesmos e nós herdamos as doenças que nós adquirimos em vidas anteriores. Não é Deus quem nos dá as doenças, porque aí Deus não seria justo, dando para uns e não para outros, né? Então, nós é que herdamos a consequência dos nossos atos na lei de causa e efeito. Gente, temos aqui a grata satisfação de estar com a Tânia, que junto conosco desenvolvemos aí esse conteúdo tão importante na área de educação sexual, e a Tânia trazendo a sua contribuição aí de uma visão feminina, numa visão, né, que sempre ajuda e acrescenta. Queremos agradecer, Tânia, pela sua presença mais uma vez. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, falando um pouquinho sobre essas dificuldades aí em relação à sexualidade, né? E fechando o nosso conteúdo aí, né, Tânia? Fica à vontade, Tânia. É uma satisfação muito grande ter feito parte desse projeto de educação sexual e ter contribuído de alguma forma de trazer uma nova visão nessa questão da sexualidade, da educação sexual, da percepção da sexualidade na vida das pessoas.
Então foi uma satisfação muito grande, porque a gente trazendo uma visão mais coerente, né, a gente contribui com que as pessoas tirem pesos das costas, né, tirem crenças que muitas vezes elas caminham durante um bom tempo da vida delas, carregando crenças, medos, né? E quando a gente traz essa visão mais coerente, né, a gente ajuda, a gente dá a nossa contribuição, né, para as pessoas que nos ouvem. Então Com foi um certeza. prazer muito grande. Você me falando aí dessas formações, desses, né, traumas que a gente vive. Nós atendemos uma paciente que ela foi violentada pelo padrasto aos 13 anos. Ela está hoje com 45 anos e ela, quando ela me contou o fato, né, que segundo ela não tinha contado a ninguém ainda, ela chorou como se o fato tivesse ocorrido na noite anterior, sabe? E com toda aquela mágoa, com toda aquela coisa. E ela disse, eu disse, você relembra esse fato sempre ou é só de vez em quando? Ela disse, todos os dias me vem 10 vezes na cabeça o fato que ocorreu. E eu não consigo tirar esse sentimento de ódio de dentro de mim, e esse sentimento me mata, entende? E eu nunca contei porque eu tenho vergonha, né? Então eu disse para ela, olha, aí está o grande problema, porque se você não foi violentada só uma vez, você foi violentada milhões de vezes, porque todas as vezes que você pensou, você reviveu a cena e você sentiu a dor e a tristeza, porque para sua mente é como se aquilo estivesse acontecendo, né? Então o correto é que você ponha um ponto final em cima disso. Você precisa eliminar esse pensamento. Quando ele vir na sua cabeça, você desvia o pensamento, porque você vai ser violentada de novo. Você está sendo violentada agora por você. Isso é autoviolência, né? Então você tem que aprender a pensar em coisas boas, positivas. Eu te dou uma sugestão, quando vir esse pensamento negativo que nós consideramos, pensa numa coisa boa que te aconteceu, num momento de satisfação plena sexual que você teve. Isso vai te trazer prazer, né? Então relembra as coisas boas, não as coisas ruins. Você reviver o passado é querer sofrer de novo, não é? Então não deixa que essa violência continue, né? E tente de alguma maneira trabalhar isso. Em relação a esse ódio que você tem, você precisa eliminá-lo, né? Esse padrasto seu, ele ainda vive? Ela diz, não, ele já morreu, ele já está até morto. Mas eu tenho vontade de ir lá no cemitério e pegar os ossos e quebrar todos. Olha que coisa. Muito provavelmente esse ódio ele ficou maior justamente porque ela não falou sobre ele, né? Ela guardou para ela, então ela reviveu. E esse aspecto é muito interessante de você ter colocado para ela. Cada vez que você lembra de um fato que te causou muita dor, você está vivendo ele de fato, né? Porque o que acontece exteriormente não faz diferença. O que acontece na nossa mente é que nos leva, né, a libertar quando a gente consegue falar, quando a gente consegue trabalhar, ressignificar as experiências que a gente teve na vida, aí começa um processo de libertação. Exatamente. Né? Então é complicado esse processo de guardar, porque você fica revivendo e você está sendo realmente violentado o tempo todo. O tempo todo. Cada vez que a lembrança vem. Então isso é muito triste. Então é interessante começar e assim, com essa experiência que a gente conta, né, que as pessoas que tenham vivido isso, que tragam isso para fora, busque ajuda, né? Não guarde para si, porque essa é uma dor muito grande. E quando você guarda essa dor para si, você não se cura, você não se liberta. Né? E outro sentimento que eu percebi, Tânia, é que ela tinha um sentimento de vitimização, de tipo, eu fui vítima, né, de uma violência por um monstro que acabou morrendo sem pagar essa conta. Eu disse, olha, na lei de causa e efeito, ninguém
sofre o que não merece. Se Deus permitiu que você sofresse, é porque você provavelmente violentou alguém em algum momento em vidas anteriores. Então você só fez um acerto de conta. Você não é inocentezinha, não. Aí ela assustou, né? Porque todo mundo só fala coitadinha, coitadinha. Então você só acertou a conta. Vocês pagaram a conta. Agora, essas violências que você está sofrendo depois, aí é por sua conta. Aí é autossofrimento, aí chama sofrimento voluntário, é você que está adquirindo. Então você tem que eliminar. Mas como que eu elimino? Eu dei até uma ideia para ela que eu posso dar para você. Falei, escreva o que aconteceu numa folha de papel, pela última vez, você disse, pela última vez. Escreva, pegue um fogo e fala, agora eu vou queimar e nunca mais eu vou pensar nisso. Acenda um fogo e queima esse papel. Quando o papel terminar, você diz, aqui encerrou a minha, né? Porque às vezes é um mecanismo da mente. Quando você diz queimei, eliminei. É como se você fosse eliminar. Então é uma terapia que a gente utiliza, né? E tem outras técnicas, mas que é interessante. E ela me contou que fez isso e parece que ela eliminou mesmo, sabe? Ela conseguiu tirar da cabeça e encerrou ali aquela violentação. Interessante isso. Que bacana, né? Porque assim, eu acho que quando a gente tem essa consciência da lei de causa e efeito, a gente sai do vitimismo. Sai, né? Essa é... Porque aí o que nos acontece por uma causa. Existe uma causa para isso, né? Ele não é... As coisas não são aleatórias no mundo. Então, quando a gente tem essa questão da consciência da lei de causa e efeito, a gente sai do processo de vitimização, a gente assume a responsabilidade pela nossa vida e vai fazer as modificações que precisa. Porque uma coisa assim que eu tenho aprendido na minha vida é que não importa o que aconteceu com você, o fato, é o que você faz com isso é que faz diferença na sua vida. Sim. Né? As pessoas que geralmente se envolvem com processos de vícios na área de sexualidade, na área de medicação, na área de drogas, né? São pessoas doentes. Então, eu assisti uma palestra de Divaldo Franco, eu não me lembro se é de Divaldo ou daquele outro... Raul Teixeira. Não, aquele outro mais novo, é o advogado? Haroldo Dutra. Né? Onde ele fala que a gente não deve ver o viciado como um deformado moral, mas Sim. como uma imaturidade no processo espiritual. Né? Eu achei muito interessante, porque a gente tem essa tendência de ver nas pessoas que são em processos de vício, pessoas com deformações morais. E, na verdade, são imaturas, porque quando você amadurece, você não precisa mais de processos de fuga, não é verdade? Sim. E aí, se você não precisa mais de fuga, você não vai entrar nessas questões. Exatamente. Então, eu achei muito interessante essa abordagem dele. Muito, muito bacana, né? E aí, pode dizer. Não, eu ia colocar só porque você queria fazer um fechamento com relação a separações, a terceira idade e tal, e a gente está indo assim por outro caminho. Então, se você quiser fazer esse fechamento aqui... Sabe por quê? Nós estamos vendo, gente, que não sei se vocês repararam que quando o casal chega na fase aí dos seus 50 anos, né, caminhando para 60, nessa fase né, a gente tem visto inúmeras separações, né, de casais em relação ao conflito da sexualidade. Porque o que acontece? A mulher, quando ela entra na fase da síndrome do climatério, que não é a menopausa, porque a menopausa é a última menstruação, mas que ela entra nessa síndrome do climatério, que a gente chama de menopausa, então os hormônios começam a declinar e existe uma diminuição intensa do libido e o órgão sexual ele começa a ter, né, as deficiências em função da parte hormonal. Então, a vulva, por exemplo, feminina, ela começa a ter uma espécie de um ressecamento que, no ato da sexualidade, dói, machuca. Então, ela começa a não sentir mais prazer e sentir dor. Então, ela acaba evitando o parceiro dentro desse contexto, né? E o parceiro, o homem, nessa fase, ele está na fase, vamos assim dizer, de
por incrível que pareça, a parte hormonal dele está muito exuberante porque ele está entrando na fase, entre aspas, de decadência no campo da sexualidade, a palavra talvez não seja essa, mas aí existe um conflito muito grande, porque ele com nível de testosterona altíssimo, ela com nível baixíssimo, com todos os hormônios baixos, e há essa disfunção. Então, quando o casamento ele é sustentado pela sexualidade, nessa hora ele sofre, né? Quando ele é sustentado pela amizade, pelo respeito, pelo carinho, né? Pela admiração, como você colocou bem, né? Aí é diferente, porque o sexo é apenas um complemento. Então, ela tem que ir ao médico para ela fazer tratamentos, né? E ela, de alguma maneira, porque a gente, quando ama, a gente quer dar prazer ao outro, né? E aí ela faz um tratamento para que ela possa conseguir atender esse companheiro e eles manterem esse relacionamento. Porque aí leva o homem a procurar, né, fora, entre aspas, o que não tem dentro. Então ele fala, já que ela não quer me dar assistência, eu vou então procurar outra. Mas enquanto você estava falando, eu estava pensando, que estava viajando aqui. Hoje é muito fácil você resolver um problema nesse aspecto, né? Por exemplo, com a reposição hormonal, é muito tranquilo. Sim. Muitas vezes a mulher pode aproveitar esse momento porque o sexo já não era algo prazeroso para ela. Sim. Né? E aí, nesse momento, ela já está mais tranquila para fazer essa recusa, e talvez seja por isso, porque é uma coisa muito fácil de ser resolvida. Sim. Se você pensar bem. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não tem, né? Se existir esse relacionamento quando o casal amadurece junto, né? Esse é um aspecto muito fácil de ser resolvido. Não resolve porque não quer. Exatamente. Então a gente tem que entender isso. Outra coisa que eu tenho uma história muito interessante, Tânia, que eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas uma senhora me procurou e falou, doutor Márcio, meu marido está muito estranho. Deixa eu explicar. Quando eu casei com ele, ele era uma pessoa amável, uma pessoa dócil, uma pessoa que, era um marido extraordinário. E hoje ele é grosseiro, ele é ríspido comigo, ele não é mais a mesma pessoa. Então eu não estou mais conhecendo o meu marido, eu estou realmente preocupado com ele. Eu disse, como é que está a vida íntima de vocês, em termos de relacionamento afetivo? Ele falou, doutor Márcio, eu não sinto vontade de estar com ele fazendo sexo, eu sinto vontade de estar com ele, porque eu tenho amizade, eu tenho carinho, eu tenho respeito, eu amo como se fosse um filho. Só que eu tenho dificuldade com a sexualidade, porque eu não sinto, às vezes me machuca, eu não gosto. Então, para ser sincera, toda vez que nós fazemos sexo, é como se ele estivesse me estuprando. É uma violência que eu sinto. Então, eu evito. Eu disse, quanto tempo vocês já ficam, às vezes, sem um relacionamento sexual? Ele diz, não, até 6 meses. Eu digo, meu Deus do céu. Então, muito provavelmente, o que ele está sentindo é isso. Por que você não conversa isso com ele? Tá certo? Vai ler sobre o assunto, vai ver, porque ele está se violentando também. Né? Então ela foi conversar com ele e disse, olha, eu sinto que você não é mais o mesmo, você está grosseiro comigo, você é nervoso, você me agride o tempo todo, o que está acontecendo? É em relação à sexualidade? Eu fui conversar com o Dr. Márcio e ele disse que com certeza é em relação à sexualidade que está pegando. Então é isso, eu queria que você fosse sincero comigo, você sempre foi meu amigo. Ele disse, é isso, eu não vou te negar, porque ficar esse tempo todo eu não estou conseguindo. Ele diz, então, eu quero te dar uma boa notícia. Eu quero que vamos nos separar. Você tem que arrumar uma pessoa que consiga te dar esse prazer sexual, porque eu não consigo mais, eu me sinto violentada. Então, eu quero que você seja feliz, sabe por quê? Porque eu te amo. E como eu te amo, eu te quero ver feliz, eu quero voltar a ver você sorrindo de novo, você sendo aquele homem que eu casei no início. Então, eu te liberto, você pode separar, eu não vou ficar chateada, tá certo? Então você pode arrumar uma outra pessoa. Eu te dou, eu separo de você numa boa, tranquila. E ele disse, então tá bom. 6 meses depois ele disse, olha, arrumei uma companheira e quero te dizer que realmente eu vou casar com ela. Ele disse, não há problema, eu vou até no seu casamento. Porque eu estou te vendo mais feliz, muito mais feliz agora. Você voltou a ser quem você era antes. Isso me traz felicidade. Pode ficar tranquilo. E então ela foi no casamento
E ela conta que agora, final de semana, eles se reúnem na casa dela, eles fazem churrasco e tudo. E ela convive muito bem com isso, porque ela sente que ele voltou a ser o amigo que ela tinha, e ele não abandonou a casa, continua arcando com todas as despesas e com tudo. E eles não se romperam, rompeu apenas a parte da sexualidade. Eu achei de uma maturidade ela, sabe, de um desprendimento, porque o ser humano sente que é dono do outro, é posse, ele é meu marido como se fosse uma coisa. Quer dizer, então ela não pode oferecer, então ele que santifique e sublime a sua sexualidade. Eu acho que quem ama quer ver o outro livre, feliz, liberto. Por que essa escravização? Por que esse sentimento, né, Tânia? Esse sentimento de posse é muito complicado, né? Porque traz conflitos muito grandes na nossa vida, porque nós não somos donos de ninguém. E aí, muitas vezes, com esse sentimento de posse, você vai criando outros sentimentos de animosidade, de uma série de coisas que acabam destruindo mais o relacionamento. Aí você acaba ficando junto por conta de, conveniência. Né? Conveniência. E aí você tem uma vida limitada, a pessoa que está com você tem uma vida limitada e infeliz, né? Vale a pena? Não sei, né? De repente, para alguns vale, né? A gente não tem como julgar. Né? Uma coisa que eu acho muito bacana na doutrina espírita, a gente não traz verdades, a gente traz reflexões. Exatamente. Né? Então, exatamente. Mas eu achei esse exemplo fantástico. E aí ela me procurou e disse, doutor Márcio, como eu estou feliz agora, porque nós vivemos em harmonia. Então eu acho que o casal não precisa chegar ao nível de brigar, virar inimigo e separarem. Por quê? Porque eu acho assim, se você está com uma pessoa e a pessoa está infeliz, você tem que chegar e dizer, meu anjo, eu quero te ver feliz. O que te faz feliz? Separar vai te deixar feliz? Você quer seguir o seu destino? Você quer ser livre? Seja livre como um pássaro. Eu não tenho que ter um pássaro na gaiola preso para cantar só para mim. Por que isso, gente? Que sentimento é esse? Mais pobre, né? É um sentimento de despreendimento muito grande, né? Eu acho que o amor tem que caminhar nessa direção. Amor liberta, não escraviza. Exatamente. Sabe? Eu acho que é isso, né? Então, gente, estamos finalizando aqui esse nosso bate-papo, né? E finalizando esse módulo, né, Tânia, das discussões. Então, nós queremos agradecer você e dizer que esse conteúdo, ele é inesgotável, né? Nós começamos a fazer um programa, fez 2, fez 3, fez 7, né? E se a gente ficar aqui, a gente fica a vida toda. Mas aí a gente vai dar uma pausa, né? E quem sabe, mais tarde a gente volta a falar sobre o assunto já com uma outra ótica, né? Eu não paro de estudar esse assunto, porque esse assunto eu acho que ele é de capital importância na nossa sociedade. Então eu quero agradecer você por participar e pedir que você possa assistir todos os módulos, de 1 ao 7º, que aí você vai ter uma visão mais ampla, né? Tânia, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e que com certeza vai continuar com a gente em outros assuntos depois, né? Então, gente, muito obrigado. Tânia, se você quiser fazer as suas considerações finais. Eu só queria falar rapidinho de uma passagem de Paulo de Tarso que ele coloca, porque a gente está num processo de transformação, de mudanças que a gente precisa mudar. E assim, para a gente ter consciência de que a mudança não é fácil, né? Paulo de Tarso, é uma passagem na Carta aos Romanos, ele fala, porque o bem que eu quero, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? Então, as mudanças são difíceis, o processo de caminhada é difícil, crescer dói, mas vale a pena. Bacana. Um abraço. E tem mais programa. Gente, tudo que nós falamos tem embasamento doutrinário, científico. Então, vamos aos nossos livros, né, que nós indicamos para o assunto de hoje. Temos aí o livro Vida e Sexo, né, um livro maravilhoso de Emmanuel, psicografado por Chico, que eu considero, assim, um best-seller na área de educação sexual. Está aí um livro bom para os pais estudarem e prepararem uma aula para os seus filhos. Temos o livro Sexo e Obsessão, um livro maravilhoso que mostra a influência dos espíritos na nossa vida sexual, né? Como eles influenciam,
como eles nos sugam as energias, como eles nos usam sexualmente, não é? Então é muito bom esse livro, vale a pena você estar lendo. Temos também esse Sexo e Consciência, é outro livro que aprofunda, né, no conteúdo sobre sexualidade. Porque, gente, nós estamos realizando o 7º módulo de educação sexual, mas de forma muito superficial, apenas despertando, né, em cada um o desejo de dar continuidade a essa educação sexual. E se você sente que você precisa de ter uma educação sexual, né, que estude mais, que aprofunde, então busque esses livros todos. Agora, evite buscar livros de pessoas materialistas e de pessoas que não vão realmente te orientar, né? Então, uma vez eu conversando com um jovem, ele disse, olha, eu leio todas as revistas Playboy, então eu sou muito bem informado na área de educação sexual. Eu disse, olha, me perdoe, mas eu acho que certas revistas, né, não têm esse papel de educar, mas de estimular a sexualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê. Eu não vou dizer que nessa revista não tenha conteúdos educativos, né? Mas deve ter, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Esses livros que nós recomendamos, eu acho que direciona melhor, porque ele relaciona o sexo com a espiritualidade. Então eu acho que é tudo de bom, né? Temos esse outro livro, né? Amor e Sexualidade, né? A Conquista da Alma, também um livro do Divaldo, maravilhoso, né? Então, vale a pena você ler para trabalhar a sua educação sexual. Vale a pena nós lermos. Eu já estudei todos esses livros e sinto que preciso estudar mais. A educação sexual é uma educação continuada. É todos os dias, toda hora. Porque quando você é jovem, você tem que estudar. Quando você é adulto, você tem que estudar. Quando você está na terceira idade, como eu estou entrando na terceira idade, você tem que estudar também, porque você tem que se preparar até para lidar com a sua sexualidade na terceira idade, né? Gente, vamos aos nossos avisos agora. Um dos avisos é em relação à 19ª Ação Entre Amigos. Gente, olha, você colaborando com R$20, você pode ganhar R$50 mil agora dia 11 de dezembro, tá certo? Então, participe conosco, nos ajude. Você pode comprar o seu ingresso até pela internet, você liga nos telefones que aí estão e você vai adquirir o seu ingresso, tá certo? Então, nós agradecemos pela sua ajuda. Temos aqui também, durante o período do Natal, a nossa Casa Espírita desenvolve uma série de atividades natalina. Então nós temos ali o Natal da Família, né? É um Natal que acontece no dia 11, né? A partir das 7h30. Temos o Natal dos Jovens da Vida, que é um trabalho feito junto aos garotos e garotas de programa, né? E que acontece no dia 16 de dezembro, a partir das 19h30. Temos ali o Natal dos Idosos, né? No Abrigo Bom Jesus, onde a nossa equipe vai, visita, né? Leva alguns presentes e algumas coisas para os idosos. É no dia 17 de dezembro, às 14 horas. Temos o Natal na ACC, né, que vai acontecer no dia 17 também, às 15h30. Enfim, nós temos aqui, que você pode estar olhando, né, uma série de atividades que são desenvolvidas. A única que não é aberta para que todas as pessoas participem é o Natal dos Jovens da Vida, porque se trata, às vezes, de um ambiente onde as pessoas não estão preparadas para lidar e enfrentar essa questão da sexualidade ali, né? Muito exuberante. E os demais, você pode participar, é só entrar em contato e dizer, eu gostaria de fazer esse trabalho. Eu acho um trabalho muito interessante o Natal que é feito com mendigos e alcoolistas e moradores de rua, no dia 25, dia do Natal. Acontece lá no Vantuil de Freitas. Tem uma equipe que sai levando os nossos irmãozinhos para lá. Lá eles cortam cabelo, faz barba, troca de roupa, recebe ali um kit higiene e alimentam e de forma muito bacana, né? Se você quiser participar, se você corta cabelo, unha, você vai fazer curativo, você pode participar conosco. E você pode chegar na associação a partir das 7, 8 horas, porque tem uma equipe que sai às 5 horas buscando, né? Mas você não precisa fazer parte dessa equipe, você pode ir direto para o Vantuil no dia 25, a partir das 8 horas, e participar, né? Olhar, assistir com a gente. Eu acho que vale a pena realmente
a sua presença. Então, nós contamos aí com vocês nesse Natal para participar. E quem puder fazer sua doação, faça, porque essas doações são repassadas para todo esse trabalho que é desenvolvido agora em dezembro. Gente, nós vamos passar agora um vídeo, né, do nosso estúdio de rádio e televisão, tá certo? Então, olha que interessante esse vídeo. Olá, meus irmãos, tudo bem? A pandemia trouxe para as casas espíritas um compromisso muito maior de divulgar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui atrás, vocês vão estar percebendo uma edificação que precisa de reparos para sua conclusão. Vai sediar o nosso estúdio de gravação dos nossos programas Encontro com a Espiritualidade e de todas as transmissões que a nossa casa vai fazer. Eu quero te fazer um convite para você ajudar a gente a realizar esse sonho. Clique aqui no link abaixo e ajude essa edificação a se transformar no estúdio André Luiz, aqui da nossa casa. E com isso nós auxiliarmos milhares de pessoas em todo o nosso planeta Terra. Um grande abraço e conto com você. Gente, recadinhos do WhatsApp. Então, nós queríamos te pedir que você pudesse mandar o seu recadinho para nós, porque é muito importante esse feedback, né? Que você fale se você está gostando, se você não está, se você acha que nós estamos no caminho, se você está gostando do formato do programa, né? Então, nós vamos passar aí esses recados. Então, olha só, nós tivemos a Rosiane, né? E que nos passou o seguinte recado, né? Parabéns pelo programa, muito esclarecedor e educativo. Então, eu quero agradecer, Rosiane, por essa fala sua, nos estimulando, né? Nos dando parabéns aí para toda a equipe, né? Cida Silva, de Tangará da Serra, né? Ela fala, gosto muito do programa, parabéns. Então, muito obrigado, Cida, você em Tangará, todos os nossos irmãos aí de Tangará, um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Getúlio Santos, de Várzea Grande, diz, assisto ao programa, que maravilha, deixa aqui o meu muito obrigado. Nós é que agradecemos, Getúlio, pela sua participação, tá certo? Então, nós tivemos aí 13 participações no totais e a gente agradece. Eu só gostaria que você não esquecesse, porque aí está o número do telefone que você pode ligar agora, senão você esquece, tá bom? Estamos chegando em mais um final de programa, Encontro com a Espiritualidade,
onde nós queremos agradecer pela sua audiência. E vamos agora à fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o tônico, o bálsamo necessário para as enfermidades físicas e espirituais. Nos abençoe, Senhor, nos dando força, coragem, ânimo, para não esmorecermos diante da batalha. Que o Teu amor nos dê essa energia e essa força. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam.